Olá, meu nome é Guilherme. Eu falo aqui do Laboratório Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, que é um laboratório vinculado ao Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, laboratório que eu coordeno e que tem um canal no YouTube, né, que talvez aí vários de vocês que estão nos assistindo já conheçam, né, e eu convido aqueles que não conhecem para visitar um pouco dos nossos vídeos, ver o que nós temos lá de conteúdo, talvez tenha algo de interesse para mais gente, né? Hoje eu queria introduzir, né, uma série de vídeos que eu vou fazer. Esse é um projeto nosso aqui do laboratório e é uma série de vídeos voltada ao estudo do Karate Kid, né, dos três filmes, da trilogia do Karate Kid, que saiu entre os anos 84 e 89, né, do século XX, século passado, e que agora está sendo revisitado, né? Essa trilogia está sendo revisitada pela série, né, da Netflix, né, antes do YouTube, agora da Netflix, o Cobra Kai, como acho que a maioria das pessoas sabe, uma série que está fazendo bastante sucesso, né, mundialmente, inclusive aqui no Brasil. Né, a ideia nossa do laboratório é trabalhar algumas questões que aparecem nesses filmes que se referem ao universo cultural ligado ao karatê, né, e também a difusão do karatê para fora de Okinawa, para fora do Japão, para fora da Ásia, né, pensando também no contexto coreano, né, que é muito importante para a gente entender tanto o Karate Kid quanto o Cobra Kai, pensar um pouco dos elementos culturais que esses filmes também trazem, né, e que permitem a gente refletir. A década de 80 é uma década importante para a difusão mundial das artes marciais asiáticas, né, no Ocidente, né, e então a gente vai aproveitar esses filmes, né, como documentos também que permitem a gente refletir sobre algumas questões que estão colocadas naquela época quando se dá esse processo de difusão dessas artes marciais asiáticas, no caso especificamente aqui do Karatê. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou me ater a algumas questões mais gerais, né? Nos próximos eu devo trabalhar alguns pontos mais específicos, cenas dos filmes, né? Dos três filmes, falar um pouco da história, de aspectos da história desses filmes. Mas hoje eu queria tratar de algumas questões gerais que podem ajudar ao longo das outras nossas conversas, né? Então, em primeiro lugar, eu queria tentar contextualizar um pouquinho esse período, né, de 84, 89, em que esses filmes são lançados, e também de algumas personagens que estão envolvidas na construção das narrativas, né, ou dos roteiros e também das cenas dos filmes em si, né, que compõem a trilogia, né. Certamente, quando a gente fala em Karate Kid, as pessoas pensam, né, no Ralph Macchio, né, no Pat Morita, né, nas figuras como Daniel, né, Daniel LaRusso, ou o Mr. Miyagi, né, o Sr. Miyagi. Mas eu queria focalizar algumas pessoas que estão por trás das câmeras, né, algumas pessoas que estão ligadas aí à própria concepção desses filmes, dessas produções cinematográficas. Um primeiro personagem que eu acho que é importante, que a gente vai falar sempre bastante talvez dele aqui, né, é o Robert Mark Kamen, né, que é o roteirista, né, do filme, o criador da história, né, que escreve isso por volta de 83, né, e entrega para o Jerry Weintraub, né, que é o produtor, né, dos filmes. E ele é fundamental, portanto, né, o roteirista, para a gente entender a história, é uma criação da cabeça dele, né, esse filme ele não é baseado em fatos reais, embora ele tenha alguma relação até com uma espécie de autobiografia de algum momento da vida, né, do Robert Mark Kamen. Um outro personagem importante para a gente entender é o próprio diretor do filme, John Avildsen, né, que é o diretor, né, dos três filmes, e ficou muito conhecido na história do cinema americano porque foi o diretor do primeiro Rocky, né, o Rocky Lutador, né, do Sylvester Stallone. É, uma terceira figura que a gente precisa falar um pouquinho sobre ela também é o Pat E. Johnson, né, que é o coreógrafo de lutas, né, do filme, e tem, portanto, ali uma relação mais direta com a arte marcial em si. Né? E por último, também queria falar um pouquinho do Fumio Demura, né, que é o dublê, né, de cenas do Miyagi, né, do Pat Morita, né, o Miyagi, nos filmes 1 e 3, e também num filme que foi feito posteriormente, um quarto Karate Kid, né, que tem uma história um pouco diferente, mas que envolve também essa personagem do Sr. Miyagi,
né? O Daniel não, né? Não aparece no 4, mas o Fumio Demura ele também tem uma atuação no Karate Kid 4. Uma coisa que é importante, né, a gente falar em relação ao Robert Kamen, né, que é o roteirista do filme, um roteirista importante, de vários filmes, né, vários roteiros de filmes importantes, né, americanos, como por exemplo Quinto Elemento e outros. Uma coisa que é interessante dele é que ele praticou de fato karatê, né, ali em 83, 84, quando ele escreve o roteiro do Karate Kid, ele já tinha quase 20 anos de prática de karatê, então não era um leigo, né, de toda essa equipe, vamos dizer, da produção, da direção, do roteiro, né, da parte técnica, né, de confecção do filme. O Kamen certamente era aquele que tinha mais conhecimento de arte marcial, né, propriamente dita, né, e do caso especificamente do karatê. E o que ele tenta contar nessa história, né, o que ele se inspira para contar nessa história, teria relação com o que ele sentiu também no início da sua prática de karatê, né? Então o filme não deixa de ser também tem um aspecto da memória do Robert Kamen em relação ali a 64, 66, que é quando ele começa a praticar o karatê, né? Ele vai dizer, inclusive, que o Chris, né, que é aquele o mestre, né, do Cobra Kai, né, que ensina o Johnny Lawrence, né, que é o mestre do Johnny Lawrence, ele vai dizer que é inspirado, né? A gente tem, né, na versão em DVD, né, do Karate Kid 1, a gente tem uma série de extras aqui, né, e tem depoimentos do Robert Mark Kamen. Ele vai dizer que ele se inspirou em dois professores que ele teve, né, para pensar no Chris e no Miyagi, né? Miyagi, inclusive, é um sobrenome, né, que tem a ver com a fundação, né, com a criação de um dos estilos mais conhecidos de karatê, que é o Goju-Ryu, né, que é do Chojun Miyagi, né, do sensei Chojun Miyagi, né, e o nome Miyagi, né, tem relação com um professor, né, do Robert Mark Kamen, que era professor de Goju-Ryu, tinha sido inclusive aluno de Chojun Miyagi, né? Embora o próprio karatê, mas a gente vai falar disso em outro momento, o próprio karatê ali do Sr. Miyagi do filme não é exatamente o Goju-Ryu, né? Tem material sobre isso, depois eu vou dar algumas indicações. Mas seja como for, tem uma inspiração ali no Goju-Ryu, enquanto que o Chris ele teria uma inspiração no primeiro professor, né, de karatê do Robert Kamen, que teria aprendido karatê nas Forças Armadas Americanas, né? Então, isso é um aspecto, vamos dizer, autobiográfico do filme que é interessante e permite a gente pensar em alguns paralelos entre o que está acontecendo na divulgação, né, do karatê por volta da década de 60, né, meados da década de 60, e no caso do contexto ali da década de 80 também, que é quando o filme é rodado, né, quando o filme de fato produzido. E aí é interessante a gente pensar nessas duas figuras, né, que colaboram com o filme na parte de construção das lutas, né, ou da própria estética marcial do filme, né? O Pat Johnson, que é o coreógrafo principal, que vai fazer as cenas de luta, que vai preparar inclusive os atores que eram totalmente crus no karatê, né? Ele vai ter que dar aulas, né, para o Maki, o Morita, né, todos eles, né? Tanto do lado lá do Cobra Kai quanto do lado do Miyagi, né? E o Fumio Demura, como eu disse também, que foi dublê do Miyagi, né? E é interessante essas duas figuras porque elas representam também, dentro das suas trajetórias no Karatê naquela época, caminhos diferentes do Karatê e Karatês diferentes, né? O Pat Johnson, ele aprendeu, assim como o Chris, né, na história, assim como aquele professor, né, do Robert Kamen, na década de 60, ele aprendeu Tang Sudo, né, que é uma variação coreana de karatê, né, e ele teria aprendido isso no contexto militar também, ligado à Guerra da Coreia. Ou seja, na Guerra da Coreia, militares americanos aprenderam Tang Sudo com professores coreanos, né, na Coreia do Sul. E é o caso do Pat Johnson, é também o caso do Chuck Norris, né, que é contemporâneo aqui dessa geração. Ele, né, o Chuck Norris e o Pat Johnson foram inclusive os dois, né, juntos criadores de uma associação de Tang Sudo nos Estados Unidos, a primeira associação, né, que existiu ali de Karatê Tang Sudo nos Estados Unidos. E que está relacionado, portanto, muito diretamente com essa dimensão do mundo militar, né? Uma vez que isso entra principalmente por essa via.
O Karatê de Okinawa também ele vai entrar nos Estados Unidos, primeiramente pela via militar, né? A gente vê, inclusive no Karate Kid 2 aparece isso, né? A base militar americana que existe em Okinawa, né? Inclusive ali com alguns professores de Okinawa ensinando os militares americanos, e assim também uma das vias de entrada do Karatê de Okinawa nos Estados Unidos, ali na década de 50, 60, né? Que é o período ali em que o Robert Mark Kamen também vai começar, né, a sua prática, né, na sua vida, né? E o Fumio Demura ele representa muito bem, vamos dizer, já esse karatê de Okinawa, né? Ele, na verdade, ele não era, se eu não me engano, um militar, mas ele vai para os Estados Unidos com a intenção mesmo de divulgar karatê, né? E ele também é uma figura importantíssima de difusão do karatê nos Estados Unidos, né? Num estilo específico, que é o Shitoryu, né? Que vai marcar muito, na verdade, a expressão marcial do Miyagi no filme, né? Nos filmes do Karate Kid, né? Então essas figuras elas são importantes, a gente tem que levar em conta também o que está sendo narrado a partir delas, né? Então, quando a gente pensa no karatê do Cobra Kai, a gente vai ver muito presente uma ideia de um karatê militar ligado ao Tang-Soo-Do e ligado às artes coreanas, né, que vem desde a Guerra da Coreia, que volta a ser ensinado para os militares americanos também no contexto da Guerra do Vietnã. Isso vai aparecer inclusive lá no seriado Cobra Kai, né, quem viu a terceira temporada. E, por outro lado, a gente tem uma idealização, vamos chamar assim, de um karatê de Okinawa, que por sua vez tem umas relações, a gente vai explorar isso mais para frente, mas tem umas relações já com o karatê japonês, sobretudo com o Karate Shotokan, né, que tem origem em Okinawa, mas que se transforma bastante, né, em Tóquio, né, quando o mestre de Jin Funakoshi, né, o criador do estilo, ele modifica uma série de conceitos, né, do Karatê de Okinawa para se ajustar melhor, inclusive, ao movimento do Budô, né? Mas a gente vai falar isso numa outra ocasião, não hoje. Queria fazer um parênteses agora, né, para mostrar um material que eu acho que é interessante para ter como referência, né? Então, para quem quiser acompanhar, estudar mais a respeito, né, da história do karatê e também daquilo que está em volta do filme que a gente vai trabalhar, eu vou dar aqui algumas referências gerais, né? Eu já mostrei, né, o DVD ali do Karate Kid, né, do Karate Kid do primeiro, né, que tem alguns extras que são interessantes. No YouTube a gente também encontra muito material de entrevistas com a equipe, né, toda do Karate Kid, com os atores, diretor, roteirista, criador musical, o próprio Pat Johnson, né, como coreógrafo, tem muito material interessante, mas também tem muita bibliografia, né, sobre o cinema mesmo, assim, cinema americano de ação, cinema americano de artes marciais. Eu vou utilizar muito mesmo a Wikipédia, né, sem problemas, Wikipédia em inglês, porque em português é impraticável, já tem um outro vídeo aí do laboratório que eu falo um pouco sobre isso, né, sobre as dificuldades de usar a Wikipédia em português. Mas a Wikipédia em inglês tem bastante informação relevante sobre essa parte do cinema, né? Então eu não vou me preocupar com uma bibliografia específica sobre cinema de ação, né? Até porque eu vou atrás mais das informações e não de análise sobre o cinema em si, ou sobre as técnicas utilizadas, ou a parte mais, vamos já, da arte cinematográfica, né? Vou me concentrar em algum material mesmo sobre as artes marciais e sobre a história, né, desse contexto, né, que a gente vai trabalhar. Então, uma referência que eu vou utilizar, né, é uma obra bem geral, né, Karatê 2, História Geral e do Brasil, né, do Paulo Bartolo, né, que é um mestre de Karatê, é um professor de Karatê, não é um historiador, ele é formado, se não me engano, em engenharia, mas tem uma boa formação. Esse é um livro bastante de manual, né, não é um livro acadêmico, né, que a gente pode chamar de um livro acadêmico, mas um manual de muito boa qualidade que a gente pode utilizar para pegar informações mais precisas, né, do que a gente vai achar, por exemplo, de uma forma mais fragmentada na internet, né, em sites mais como Wikipédia, por exemplo, né? Entretanto, assim, eu acho que é importante a gente fazer um contraponto a esse tipo de também de bibliografia mais geral, né, com alguma coisa mais acadêmica. E aí, no caso, eu sugiro, recomendo e utilizo, né, vou utilizar bastante, um artigo que foi publicado em 2011, né, por dois autores do Rio Grande do Sul, né, o Tiago Froze e a Janice Mazo, cujo título é Repensando a História do Karatê Contada no Brasil
Isso está numa revista, salvo engano, a Revista Brasileira de Educação Física, né? Os dois são da área de educação física, mas trabalham também com história das artes marciais, especificamente aí com a história do karatê, né? E esse artigo ele acaba trabalhando ali também alguns mitos, algumas histórias contadas, né, no Brasil que ou precisam de ser repensadas ou precisam mesmo até mesmo de uma correção, né, para se tornar mais atenta àquilo que é documentado, àquilo que é possível de fato conferir nas fontes, né. Eu também gosto muito e vou recomendar para vocês, né, para quem tiver interesse, um canal no YouTube, né, que é o canal Karate Nerd, né, do Jesse Enkamp, né, acho que é talvez um dos melhores canais de artes marciais que eu conheço, né, no YouTube, e que trabalha questões históricas sobre o karatê, no caso específico, e de uma maneira assim bastante suave, né, e amigável para um público mais geral, que não tem interesse assim acadêmico somente, né. Ele é um cara que tem uma linguagem bem de divulgação e muito dinâmico, muito mais do que eu, por exemplo, como vocês já devem ter notado, né? O único problema, talvez, para alguns é que desculpa, o canal, ele é tudo em inglês, ele não tem as legendas em português, pelo menos não ainda, né? Então é necessário aí um domínio da língua inglesa para poder acompanhar. Uma outra referência que eu gostaria de apresentar aqui é esse livro, né? Também é um livro que está em inglês, isso talvez não seja tão acessível, né, para todos, que é Okinawa, The History of an Island People, né? Esse livro aqui, eu não sei se vocês se lembram, quem viu o Karate Kid 2, é o livro que o Daniel Larusso leva acompanhando com ele para Okinawa para estudar a história de Okinawa, né? E é um livro escrito na década de 50, né, por um americano, né, o George Kerr, não sei se é assim que pronuncia, o Kerr ou Kerr, né, junto com um japonês chamado Mitsugo Sakihara, né, que é quem faz aqui um pós-fácil, né, ao trabalho. É um trabalho bastante longo, né, como vocês podem ver, bastante exaustivo, né, muito narrativo, mas que cobre, vamos dizer, o conjunto da história mais geral, né, de Okinawa, né, desde, né, do reino Ryukyu, né, nos três reinos, né, que faziam parte, né, dessa organização política, né, e que vem até o século XX, né, até meados do século XX, que é a época que o próprio livro é escrito. Então, recomendo muito como um material útil para a gente entender um pouquinho o que é Okinawa. E é um material que foi utilizado diretamente pelo roteirista do filme, né, sobretudo no Karate Kid 2, né, como a gente já falou, Robert Mark Kamen. Entrando um pouco na contextualização, né, dos Estados Unidos nessa época e do mundo, né, pensando no período da Guerra Fria, a gente está falando de 84, 89, é o período final da Guerra Fria, ou seja, 91, se eu não me engano, né, você já tem ali o colapso, né, da União Soviética dos países socialistas, né, dos regimes socialistas no leste europeu, a própria questão da Alemanha Oriental, Ocidental, a queda do Muro de Berlim, né, ou seja, a gente está num período que antecede, logo antecede esse momento importante aí de ruptura de um período histórico tão expressivo da nossa contemporaneidade, né? Então esse período aí de 84, 89, ele é muito importante, né? Nos Estados Unidos o que a gente tem ali vivendo é a era Reagan, né? O presidente, no caso eleito, se não me engano, em 81, é o Ronald Reagan, ele vai ficar por 2 mandatos. Então todos esses filmes do Karate Kid eles se dão ali mais ou menos na era Reagan. E tem umas questões importantes, né, que estão sendo vividas nos Estados Unidos nessa época, né? Uma delas, logo no início, né, da era Reagan, já no final, né, da década de 70, né, isso já está muito evidente, que é a crise, né, de uma política de relação externa dos Estados Unidos, né, em relação principalmente com os países do bloco socialista, com Rússia, né, União Soviética na época, China principalmente, que é o declínio da política da detente. Detente era uma política que buscava, de uma certa maneira, tentar incluir os países socialistas na dinâmica do capitalismo mundial, fazendo uma série de tréguas e tratados de pacificação entre, vamos chamar, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Inclusive com acordos de redução de armamentos, né, de desarmamento, né? Isso entra em crise no final da década de 70, né, e na década de 80,
né, quando vai ser retomada ali uma corrida, né, nuclear, né, uma corrida ligada também a essa conquista do espaço, né, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, principalmente, de uma maneira mais agressiva, né, de novo, né, como em períodos anteriores, porém com uma forma diferente, né. Os Estados Unidos, nessa época, eles não vão privilegiar, né, a ação direta em outros países, como foi no caso, né, da Coreia, como foi no caso da Guerra do Vietnã, embora você já vai ter ali também a Guerra do Afeganistão, por exemplo, né, mas isso já não é o foco, né, mas vai haver uma perspectiva americana de fazer com que a economia, né, e também a cultura, principalmente a cultura de massas, ela assuma um papel também estratégico para o enfraquecimento do bloco socialista e fortalecimento do bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, né? No entanto, os Estados Unidos nessa época ele já tem uma concorrência, inclusive dentro do próprio bloco capitalista, em termos de política, de economias emergentes, né, de economias que voltam a ser importantes, né, como é o caso da economia europeia, que vai se recuperando ao longo aí da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra, que nesse momento volta a ter uma importância muito significativa em relação aos Estados Unidos, e sobretudo na Ásia, né, com os tigres asiáticos e com o Japão, né, que também vão ter ali no final da década de 70 e no início dos anos 80 um grande crescimento econômico, né? E os Estados Unidos, por outro lado, até em função das despesas de guerra, né, nos anos 50 e 60, eles têm uma queda na sua economia e vivem problemas sociais que decorrem dessa queda econômica, né, dessas dificuldades econômicas, né. Junto com isso, a gente tem um problema sério, né, para os Estados Unidos, né, na América Latina, né, que são, em primeiro lugar, né, as revoluções socialistas, né, comunistas, né, como Nicarágua, Cuba, né, na América Central, e também ameaças, né, e possibilidades em outras partes, né, da América do Sul e da América Central. E também é o momento, vamos dizer, de crescimento dos cartéis de drogas, né, que vão tentar entrar nos Estados Unidos, né? Então, os colombianos, os mexicanos principalmente, né, com a entrada das drogas de uma maneira mais, vamos chamar de profissional, né, nos Estados Unidos. E o Reagan vai ser um presidente que vai declarar guerra às drogas, né? Então, também é um momento aí de tensão social ligada a essas drogas, que acaba sendo também favorecido pelo contexto social que era vivido nos Estados Unidos, ou seja, muitas pessoas desempregadas, né, que precisavam de sobreviver. Havia tanto um mercado consumidor, né, crescendo, né, nos Estados Unidos para as drogas, como também mão de obra disponível, né, para trabalhar no tráfico, né? Então é um momento bastante conturbado também internamente nos Estados Unidos. Se a gente pegar alguns filmes, né, dessa época, desde o final da década de 70, né, 79, por exemplo, 79 é uma enxurrada de figuras interessantes para a gente pensar esse período, né? Um deles é o próprio Rocky, desculpa, o lutador, né, o Rocky Balboa, né, representado, né, pelo Sylvester Stallone, né, que no filme também ganha o apelido, né, de garanhão italiano, né, Italian Stallion, né, que faz referência também ao nome Stallone, e que é uma representação assim de uma nova masculinidade, né, típica do herói, do novo herói americano, né, que é um herói ali, né, representado como vindo que eles chamam de American White Trash, né, os pobres americanos, brancos, né, os pobres brancos americanos que estão nesse momento passando por grandes dificuldades, né, em função do declínio econômico, que vive no subúrbio ali, no caso ali de Filadélfia, né, que tem uma ascendência latina, né, e que dialoga muito bem, inclusive, com a América Latina, apesar dele ser italiano, né, mas você tem um imaginário católico, né, que é mobilizado no filme, que é bem interessante observar, né, que também se volta muito para a América Latina. E é um herói diferente, né? Um herói meio simplório, né? Que não luta exatamente contra um inimigo externo, né? Como a União Soviética, por exemplo, né? Pelo menos não no Rock Lutador. Isso vai aparecer só lá em 85, né? Com o Rock 4, né? Quando o Dolph Lundgren, né? Inclusive, vai representar o papel, né, de um lutador da União Soviética. Mas ele ali, ele luta, na verdade, pela sua própria sobrevivência,
né, num ambiente extremamente hostil, né, à vida que parece ser ali o subúrbio, né, o- a periferia, vamos chamar assim, muito entre aspas, né, de Filadélfia, né. Outro personagem interessante, né, que vai, na verdade, um ator importante, né, que vai, vamos dizer, crescer ali a partir do final da década de 70, também é o Chuck Norris, né, que é uma figura, inclusive, muito ligada ao karatê. A gente já falou um pouquinho dele aqui, né? E muitos outros. Vai surgir também um filme interessante para a gente pensar o Karate Kid, né, que é o The Little Dragons, né, um filme de 79 que também tem a coreografia elaborada pelo Pat Johnson, que inclusive atua no filme, né, como um professor de karatê, né, e trata muito da questão do karatê como um instrumento educacional para a formação, né, de meninos, né, de crianças, mas sobretudo de meninos, dentro de alguns ideais e valores de herói, né, do que a gente pode chamar também de herói americano, né, que enfatiza ali coragem, bravura, iniciativa, senso de justiça. Tem uma série de questões que são propagandeadas, vamos dizer assim, no filme, e que mostram o karatê com um potencial, uma potencial ferramenta para se formar crianças dentro desses ideais heróicos aí dessa geração, né? É, então, isso é uma característica também desse período, né, em relação ao cinema, o surgimento dessas buscas, né, de entender o papel da masculinidade, né, e como que as artes marciais ligadas a essa masculinidade pode formar o homem americano, né, o cidadão homem americano, dentro de valores que são valores dos Estados Unidos, ou valores dessa civilização que é defendida, e que também pode ser exportado para fora, né, e pode ter um sentido, né, para fora dos Estados Unidos. Isso porque uma das estratégias também americanas nessa época, como eu falei, né, de enfrentamento, né, das relações exteriores que os Estados Unidos têm com o mundo, é por meio do que um conceito que surge nos anos 90, no início, na verdade, dos anos 90, que é o conceito de soft power, ou seja, uma força que se exerce sobre outros países, não por meio da ação militar efetiva, né, ou do uso da violência coercitiva, mas por meio de instrumentos que fazem ou que buscam fazer que os outros queiram aquilo, né, que é desejado pelos Estados Unidos, né? Então é uma maneira, vamos chamar de fazer uma propaganda dos valores, né, daquela civilização para fora, né? Então, que valores, por exemplo, né? Valores, por exemplo, de que a vida é como uma luta, né? Ou que para você se sobressair ou superar os obstáculos da vida é necessário alguma dose de sofrimento, de sacrifício, né? São valores ligados, por exemplo, à individualidade, né? Então, o seu trabalho como indivíduo, né? O seu trabalho pessoal, a construção da sua individualidade, e a sua ação individual ela é importante para o coletivo, né? A própria ideia do herói é um pouco isso, seja ele o Rocky, seja ele o Daniel LaRusso, seja ele quem for, né? Os vários personagens de Chuck Norris, né? Então esses valores eles estão ali sendo construídos, né, de uma maneira propagandística, né? Isso é importante para a gente entender também o que vem com o Karate Kid. Bom, aí voltando para o Karate Kid, né, voltando também a essa figura do Robert Kamen, né, a gente precisa lembrar o contexto ali de 64, 66, que é um contexto central ali da Guerra do Vietnã, né, quando vai aumentar a presença dos Estados Unidos no conflito e quando vão surgir também nos Estados Unidos alguns questionamentos muito fortes, né, de apelo popular, pacifistas, né, e pelo fim da Guerra do Vietnã. Isso vai chegar ali em 67, 68, isso é o cume, né, é o máximo, né, que a gente tem inclusive os movimentos da contracultura e que vão ajudar, na verdade, a levar os Estados Unidos ali para o final da sua participação no conflito, e um final que é um final, como a gente sabe, melancólico, né? Os Estados Unidos não sai vitorioso do processo, ele sai desgastado, enfraquecido e com muito gasto, né? Tanto economicamente falando, quanto de perdas, né, de pessoas, né, de vidas, né, na Guerra do Vietnã. Então é um momento assim que o militarismo que dava fôlego, vamos chamar assim, à ideologia, né, que visava levar as pessoas principalmente os homens, né, para o alistamento, para participação nas ações militares americanas, ele vai dar lugar também, ou ele vai competir, na verdade, com um discurso de paz, de pacifismo,
né? Desse modo, assim, um pouco acho que do incômodo do Robert Kamen, né, com a personagem, né, que acaba virando o Chris, né, no Karate Kid, é o incômodo com esse discurso militarista que trabalha uma ideia de formação da masculinidade pautadas em valores que são muito duros, né, de esforço, de competitividade, né, de relação absoluta com o inimigo, de tratar o inimigo de modo absoluto, né, precisa de ser liquidado, né, não se pode ter misericórdia, aquela ideia de sem misericórdia, né, strike first, strike hard, no mercy, né, que é o lema, né, do Cobra Kai, né, e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de entender a arte marcial por uma outra chave. E essa chave que eu estou dizendo que é importante a gente pensar no contexto dos anos 80, que é aquela chave da formação ética, né, que está ligada, por exemplo, à formação da juventude, à formação das crianças, que se apresenta também naquele filme The Little Dragons, né, que eu me referi, que também tem a sua coreografia feita pelo Pat Johnson, ou seja, a ideia de que a arte marcial, o karatê, ele pode ser também um instrumento de formação de valores, não somente de valores militares, né, ou de uma ação militar, né, de uma prática física para exercício da força coercitiva violenta, né. E é aí que entra a figura do Miyagi, né? Como eu falei, Miyagi, né, é um nome, né, que é tirado do Goju-ryu, e Goju-ryu, né, o nome Goju, né, significa literalmente duro e suave, né, é a dialética do duro e suave, né, que também está presente em artes marciais chinesas, né, da mesma época em que o Goju-ryu também ele é concebido, né, com esse nome, com essa nomenclatura, que é um conceito que vem do taoísmo, inclusive, muito presente, pelo menos no taoísmo. É claro que não está exclusivamente no taoísmo, mas que está muito presente no taoísmo, né? Então, a dialética do duro e do suave, né? E no caso do Miyagi, né, do filme, a suavidade vai ser um elemento muito importante para a gente entender, né, como que se constrói o karatê na, na realidade, né, do Miyagi-Do, né, ou do Daniel Miyagi, né, dessa relação entre Daniel e Miyagi, e como eles encaram, né, principalmente como o Miyagi faz, né, ou ajuda o Daniel a perceber que ele deve encarar as coisas, né. Isso a gente vai explorar bastante em alguns outros vídeos, mas desde já é interessante a gente perceber isso, né? Que nesse momento a gente está vivendo ali entre a década de 60 e a década de 80 nos Estados Unidos esse conflito de valores, né? Entre concepções militaristas, né, de formação da juventude, sobretudo masculina, e concepções que tentam enquadrar uma masculinidade que ao mesmo tempo tem o elemento da virilidade e o elemento da atividade heróica no mundo, né, que inclusive, se for necessário, envolve o exercício da força, mas que não tem isso em primeiro plano, né, que tem em primeiro plano uma ideia de um conjunto de valores éticos, né, que precisam ser mobilizados. Isso não é uma construção somente que vai se dar no cinema, mas também vai moldar um pouco da forma mais genérica, né, dos americanos entenderem o que são as artes marciais asiáticas, né? E isso tem efeito sobre a forma que outros países também, que em outros países essas artes vão ser vistas e observadas, inclusive no Brasil, uma vez que essa visão sobre as artes marciais ela vai se expressar muito fortemente no cinema, não só no Karate Kid, mas também em outras produções mais ou menos da mesma época. Por hoje era isso, né? Agradeço aí a paciência de quem chegou no final, né? E na próxima ocasião a gente já vai trazer algo mais específico aí sobre um dos 3 filmes ou sobre um conjunto deles. Ainda vou elaborar, mas fica aí cenas dos próximos capítulos. Provavelmente eu vou trabalhar com uma misteriosa imagem que aparece no Karate Kid 3, de uma figura que aparece, né, uma estátua de uma figura sobre um touro, né, que o Sr. Miyagi diz que é uma estátua que dá sorte. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa estátua que dá sorte, né, do Karate Kid 3. Deve ser o nosso próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.